Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a escola sabatina, a lição número 11, o conflito iminente. Conflito iminente. Antes de falar sobre esse tema, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, que começou agora há pouquinho no pôr do sol e que vai até amanhã ao pôr do sol do sábado. Eu te peço, meu Deus, para que me acompanhe nesta pregação, que me acompanhe a mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia, para que todos os povos desta nação, povos, nações e línguas possam aprender mais sobre a Tua palavra, a palavra verdadeira, que não há mentiras nem distorções, mas sim verdadeiramente explicada. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para explicar mais sobre a Tua palavra nesta lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, vamos lá. Quero um verso para memorizar na lição de sábado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A lição de sábado. Existe um dispositivo médico relativamente novo chamado biochip ou verichip. Este aparelho é do tamanho de um grão de arroz e pode ser implantado em um paciente. O biochip contém informações sobre o histórico médico do paciente que podem ser obtidas passando por um scanner externo em toda a área onde o biochip ou verichip foi inserido. Alguns cristãos veem isso como uma parte de uma conspiração para impor a marca da besta. Para outros, a marca da besta tem a ver com os códigos de barras em latas de alimento, ou seria um número misterioso em notas de dólar que supostamente soma 666. Para alguns, tem a ver com a ordem maçônica, os Illuminatis, helicópteros negros da ONU e as Nações Unidas. A lição desta semana revela o conflito sobre a adoração. Satanás desafiará a autoridade de Deus. O sábado se tornará o centro de um conflito sobre a adoração. Satanás odeia o sábado porque odeia o Criador. Ele usará correção, pressão e força para quebrar nosso compromisso com Cristo. O apelo divino final chama a fidelidade a Cristo, apesar da perseguição. A força de Jesus nos conduzirá no conflito final da terra. E esta lição se baseia nos capítulos 35 e 36 do livro O Grande Conflito. Então, quer dizer, que eram muitos requisitos, muitas especulações. As pessoas falam que é um chip, que é coisa da ONU, que são os acessórios da ONU. Não, não são esses. Não são esses itens. A marca da besta, que será implantado no decreto dominical, que ela vai ser outra coisa, que ela vai ser outro tipo, outro tipo de elemento, que ela não será, que ela nem sabe ainda se será plantado, porque o conflito vai ser entre o sábado e o domingo. Os guardadores do sábado são cristãos, e os ímpios vão guardar o domingo, para adorar a besta. E se escolher o domingo, já estarão perdidos. Então, por isso, vai ter um conflito iminente entre o sábado e o domingo. Então, mas como, Guilherme, como será? Como que saberá aquele que está escrito no Apocalipse que não pode nem comprar e vender? Como que a pessoa vai ser identificada? Ela vai haver alguma coisa. Não sei se vai ser um chip, ou você chegar no lugar, a sua biometria, a sua face, será conectada, se você aceitou a marca da besta ou não. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe ainda o que será implantado na nova ordem mundial. Que quando se implantar a nova ordem mundial, já vai ter o decreto dominical.
Aí tudo começará a favor do Papa. Cara, o Papa vai ser o rei de todos. Cara, ele vai dominar, cara, por 3 anos e meio. Cara, literais. Cara, tempo curto. A lição de domingo. O conflito final do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse é muito mais do que os símbolos enigmáticos, bestas e imagens estranhas. Fala de verdades externas para os últimos dias. O conflito entre Cristo e Satanás, iniciado no céu, será concluído. O conflito gira em torno de adoração. A primeira pergunta. Compare Apocalipse 14, 7 e 9 com 4, 11. Qual é o tema abrangente do Apocalipse nesse conflito cósmico entre o bem e o mal? No Apocalipse, a adoração e criação estão indissoluvelmente ligadas. Apocalipse 14, 7 nos chama a adorar o Senhor da criação, em contraste com a teoria da evolução que tem conquistado o mundo nos últimos 2 séculos. O sábado é um lembrete de nossa identidade, reforçando sempre que os criados que o Criador é digno de lealdade e adoração. Essa é uma das razões pelas quais o diabo odeia tanto o sábado. A pergunta número 2. Qual é a expressão final de adoração ao Criador? Adorar o Criador por meio da observância dos mandamentos divinos e estar em oposição direta à adoração à besta. No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a Ele, apesar da oposição e perseguição mais feroz da história. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 503. Apocalipse 14, 2 afirma que os fiéis terão uma fé em Jesus, que é uma fé tão profunda que confia quando não consegue ver e perseverar quando não pode entender. É um dom de Jesus recebido pela fé que nos conduzirá em meio ao conflito iminente. Quer dizer, cara, isso é um conflito entre Deus e Satanás há vários séculos, desde o ano 321, quando o imperador Constantino, decretou, a lei dominical, foi a primeira lei dominical, que era em 321 da nossa era, desse tempo, depois de Cristo, ele decretou, o decreto dominical, era o primeiro, que os cristãos deveriam guardar o domingo, e não o sábado, porque antes desse decreto, os cristãos guardavam o sábado, aí se misturou, o domingo, se misturou no meio do sábado, e infectou, a igreja cristã. Então, por isso que, desde aquela época, muitos séculos atrás, era já um conflito já iminente entre Deus e Satanás, o sábado e o domingo. A pergunta no rodapé é: o sábado é um símbolo tão fundamental ao Criador que remonta ao Éden. Assim, procurar usurpá-lo como fez Roma, em Daniel capítulo 7, 25. É tentar usurpar a autoridade divina em seu nível mais fundamental possível. Deus, como Criador, isso nos mostra porque o sábado será um ponto tão controverso nos últimos dias. Quer dizer, será? Quando será implantado o decreto dominical, de 3 anos e meio, será uma tribulação como nunca houve. Será de mortes, perseguições, que o povo cristão tem que resistir. Muitos cristãos vão morrer? Vão. Porque ainda não se completou. Lembra-se de Apocalipse, capítulo 6 e o 5º selo, que ainda vou fazer ainda, no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Estou no começo ainda do Apocalipse, mas eu vou fazer esse tema. Vocês vão ver, que os cristãos, né, que é considerado hereges, pelo mundo, né, os filhos de Deus, eles clamam a Deus. Por que, Senhor? Ainda não se completou. Porque ainda, a gente não tem, a gente não vai andar com o Senhor ainda. A gente do lado do Senhor para a glória.
Aí o Senhor fala, ainda não se completou ainda os conservos, que eram os seus irmãos, mas ainda se completará. Então muita gente ainda vai morrer no conflito final. A lição de segunda-feira, a crise vindoura. A profecia da marca da besta de Apocalipse 13 nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Jesus morreu na cruz, o inimigo sabe que foi derrotado, mas a luta para levar consigo o maior número de pessoas possível. Sua estratégia é o engano. Quando isso não funciona, ele usa força. Ele está por trás do decreto que condena à morte os que se recusam a adorar a besta ou receber a sua marca. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Jesus disse que isso aconteceria até mesmo entre os crentes. Quer dizer, que aqui o texto relata exclusivamente certo o conflito que era entre Satanás e Cristo, que eram os que estão leais a Satanás e os que são leais a Cristo, que ela já existe desde a época quando Caim matou Abel. Porque Caim e Abel fizeram uma oferta ao Senhor. Todo mundo acho que conhece essa história. E Abel, ofertou, que era uma ovelha. E Caim, ofertou, que era cesta de frutas, que era frutas do campo. E claro que o Senhor ia descer fogo na oferta de Abel, porque o cordeiro simboliza Cristo. Cristo não é o cordeiro de Deus. Quando João Batista, no rio, falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus se agradou da oferta de Abel. E se agradando a oferta de Abel, Caim se enfureceu. Ele matou seu irmão. Então, desde aquela época, a perseguição dos cristãos começou com Caim e Abel. A pergunta número 3. O que a Igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se explica à Igreja de Cristo no fim dos tempos? A perseguição tem sido comum, aconteceu na Roma pagã, mas foi especialmente evidente na crueldade da Igreja medieval para com os fiéis. A marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. Como as perseguições passadas, seu objetivo é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crenças e de adoração. A profecia indica que a perseguição começará com sanções econômicas. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha marca. Qualquer que se recuse a receber a marca acabará com um decreto de morte. Apocalipse capítulo 13, versículos do 15 ao 17. A fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta quando o teste final chegar, o diabo encorajará-os a fazer concessões. Quando parece que o mundo inteiro segue a besta, Apocalipse 13, 3. De repente, a cena dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, ele segue um cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. Pelo poder de Cristo triunfam sobre os poderes do inferno dispostos contra eles. Como vimos na lição 9, o conflito central entre o bem e o mal é sobre a adoração. A besta usa o engano e quando isso falha, usa a força e correção. Quer dizer, desde a Idade Média, a Igreja romana pagã, católica romana pagã, que ela perseguiu os cristãos, que era por 12 séculos, século 6 até o século 18, 12 séculos de perseguições, 1260 anos de perseguições papais. Não sou eu nem o livro que está falando. É história. Pega na enciclopédia. Pega a história, que vocês vão ver como foi a Idade Média. E quem perseguiu os cristãos.
não é a nossa perseguição contra a Igreja Católica, mas sim, estamos dizendo o fato que aconteceu. A pergunta no rodapé é: você permite que problemas econômicos comprometam a sua guarda do sábado? Aí depende de vocês. Quero responder aqui no comentário. Se vocês vão permitir que problemas econômicos comprometam a sua guarda do sábado. Eu acho que a gente não deve se preocupar. A gente deve se agarrar a Deus. A gente deve ter fé. E acreditar que Deus está ao nosso lado. Que Deus está nos guardando. E que nada nos faltará. É isso que devemos fazer. Não se preocupar com a tribulação. Os que acreditam no Senhor não devem se preocupar com a tribulação. Mesmo que a tribulação seja como nunca houve, igual a Bíblia está dizendo. Mas quem estuda, quem acredita e quem está se preparando para os tempos finais, não deve se preocupar. Que Deus está ao nosso lado. A lição de terça-feira, identificando a besta, parte 1. A pergunta número 4. De onde se levanta a besta e quem lhe dará autoridade? Apocalipse 12, 3 e 5 diz que o dragão tinha como objetivo destruir o filho da mulher. Quando nascesse, ela deu à luz a um filho homem, que foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir Cristo. Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. Vamos abrir em Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui, diz lá em Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. A matança dos inocentes, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Quer dizer, Herodes, por intermédio de Satanás, que Satanás entrou na mente de Herodes, que ele influenciou para a perseguição, dos bebês, de 2 anos abaixo, que Satanás queria impedir o nascimento de Jesus, queria impedir que Jesus crescesse, que ele cumprisse a profecia que estava marcado no Antigo Testamento. Então, ele queria influenciou Herodes para a perseguição, mas não conseguiu. Os anjos de Deus protegeu Jesus. E ele cresceu, fez seu ministério, morreu, ressuscitou, ele subiu ao Pai. Ele cumpriu-se a profecia. O arqui-inimigo de Deus usa instruções políticas e religiosas para realizar os seus propósitos. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2. Esta profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, atual Istambul, Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares em Roma. Assim, Roma pagã deu à besta sua sede ou capital. Isaac Bacchus declarou: ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens da terra e acima do Deus do céu. Isaac Bacchus escreveu no livro The Infinite Importance of the Obedience of the Faith,
Andi Separation Frontier, página 16. De acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano sentado coronado sobre o túmulo deste Leviathan, Nova York, Oxford University Press, 1996, página 386. A besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue em Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Apocalipse 13, 3-4. Essa besta não é uma pessoa, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. A pergunta número 5. Que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? A Bíblia define blasfêmia em João capítulo 10, verso 33 e Lucas capítulo 5, verso 21. Um ser humano afirmar ser Deus. Um ser humano comum identificar o poder de perdoar pecados. Quando Jesus usa essas acusações, foram injustas porque ele é Deus e, portanto, tem o direito de perdoar pecados. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem prerrogativas de Deus na terra. Essa é uma blasfêmia. Quando você peca, quer que Deus o perdoe, ajoelha-se no chão, ele pede perdão diretamente para Deus. Não vá a um sacerdote católico, quer confessar os seus pecados. Não vá. É em sua casa, no seu íntimo, você e Deus, na sua intimidade com Deus. Peça perdão. Senhor Deus, Deus de minha história, Deus de minha vida, me perdoe pelo pecado tal. Você define o pecado que você faz, você tem que confessar a Deus. É diretamente a Ele. Não ir num sacerdote católico e não confessar a Ele porque Ele é humano igual a nós. Ele tem pecado igual a nós. Você deve perdoar, você deve pedir perdão para Deus, exclusivamente para Deus. A lição de quarta-feira, identificando a besta, parte 2. Em vez de adorar a besta, e a alegria do povo de Deus está em adorá-lo. Sua obediência brota do coração. São fiéis a Ele porque sabem o quanto Ele é fiel ao seu povo. A pergunta número 6. Leia Apocalipse. Qual é a característica distintiva da besta? O papado exerceu grande influência de 538 d.C. a 1798 d.C. Mas quando o general Berthier levou o Papa cativo em 1798 d.C., a supremacia papal terminou e a profecia foi cumprida. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Apocalipse 13:10. O golpe do papado foi grave, mas não fatal. A ferida mortal seria curada. Apocalipse 13:12. A influência do papado mais uma vez seria sentada em todo o mundo. Uma vez seria sentida em todo o mundo. Hoje os líderes mundiais dão boas-vindas ao pontífice como embaixador da Igreja de Roma e o visitam regularmente no Vaticano. Em um mundo de estabilidade sem precedentes, o cenário está sendo preparado para o pontífice romano se tornar aclamado líder moral do mundo, que pode unir as pessoas. Durante seu discurso em 6 de junho de 2012, por mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro em Roma, o Papa Bento XVI declarou: o domingo é o dia do Senhor e dos homens. E mulheres, um dia que todos devem ser livres, livres para a família e livres para Deus. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. O livro O Grande Conflito revela claramente onde esse movimento nos levará. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como os inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometidas as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, atraindo os justos de Deus sobre a terra. Serão acusados de deslealdade ao governo. Ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência a autoridades civis, como estabelecidas por Deus.
nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Isso quem escreveu foi a serva do Senhor Ellen G. White no Grande Conflito, página 492 e 493. A pergunta no rodapé. Ainda que seja difícil ver algo assim ocorrendo agora, o mundo pode mudar rapidamente. Com que velocidade os eventos do fim dos tempos podem vir sobre nós? Se você não acreditar, se você ficar aí bebendo, casando-se, dar-se em casamento, igual na época de Noé, Jesus fala, eu vou vir como no tempo de Noé, igualzinho o tempo de Noé, muitos que não acreditavam que Noé falava, muitos casavam-se, davam-se em casamento, ficavam bebendo, se alegrando, e Noé montando a sua arca. Quando chegou o dia, Noé e sua família entrou na arca e a porta da arca se fechou. Jesus virá, mas antes de Jesus vir, a gente deve se preparar para os tempos finais, deve se preparar para as profecias que serão cumpridas. É isso que a gente tem que fazer, estudar, para a gente não sofrer, que será um tempo muito angustioso. Por isso, não devemos de sofrer se a gente estudar e se preparar. Se a gente sofrer, a gente tem que aguentar, como se diz, erguer a cabeça, acreditar, igual morreu John Wycliffe, morreu John Hus, na Idade Média, morreu com a cabeça erguida, com a honra decretada por Deus, sua alma se entregou a Deus, morreu de pé, morreu firme, acreditando em Deus, acreditando no Senhor Deus, acreditando no sábado, guardando o sábado. Por isso devemos ver a história desses homens guerreiros que morreram na Idade Média, e sim pegar de exemplo o exemplo desses homens, para que a gente se manter firme na tribulação. A lição de quinta-feira, a besta da terra. A lição número 7. Quais são as diferenças entre a segunda besta e a primeira do Apocalipse 13? A primeira besta surge do mar e a segunda vem da terra. Apocalipse 13, 11. O mar representa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. A terra então representa uma área escassamente povoada. A segunda besta surge perto do fim do período que a primeira besta exerce a autoridade. Apocalipse 13, 5, ganhando destaque por volta de 1798 d.C. Os Estados Unidos se encaixam precisamente nessa descrição. O país declarou sua independência em 1776 d.C., adotou a Constituição em 1789 e foi reconhecida como potência mundial no fim do século XIX. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Chifres na profecia simbolizam poder. Ao contrário da primeira besta, essa besta não tem coroas em seus chifres, sugerindo que não é uma monarquia. Os 2 chifres representam os 2 princípios governamentais primários que são a fonte do poder e do sucesso dos Estados Unidos: a liberdade política e religiosa. A pergunta número 8. Que mudança vemos nesta besta e como ela fala? Essa nação gentil e semelhante a um cordeiro no fim fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta e abandona os seus princípios de liberdade religiosa, fazendo que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Os Estados Unidos serão os primeiros a exigir que todos na terra adorem a primeira besta, reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. De acordo com essa profecia, os Estados Unidos formam uma imagem para a besta, uma união entre igreja e Estado.
e exigirá que todos adorem essa imagem, e intensamente notar que na época em que foram identificados pela primeira vez como esse poder da besta, os Estados Unidos não estavam nem perto de ser o gigante militar e econômico que se tornaram e permanecem sendo no presente. A pergunta no rodapé: a instabilidade política da América pode um dia levar ao cumprimento desta profecia? Com certeza. Vai acontecer. Os Estados Unidos vai se juntar ao papado, como está se juntando aos poucos, e vai se aliar ao papado para decretar o decreto dominical. O presidente dos Estados Unidos, não sei quem que vai ser hoje, é o Joe Biden. Não sei se ele vai permanecer até o decreto, mas o presidente vai decretar, a partir de hoje, nessa nação, eu decreto a lei dominical, que quando isso acontecer, se preparem. A tribulação começará. Isso vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer. A lição de sexta-feira, estudo adicional. Adorar a besta e sua imagem lembra Daniel 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego receberam ordens para se curvar-se diante da imagem dourada. Caso contrário, seriam lançados na fornalha ardente. Tanto na Babilônia antiga quanto na moderna, a questão é a adoração. A verdadeira adoração brota de uma mente transformada pelos ensinos da palavra de Deus. Então não seguiremos os padrões deste mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Mas conforme a vontade de Deus que está na palavra, essa é a nossa única esperança. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Satanás, porém, recorre constantemente à violência para dominar aqueles que não conseguem controlar do outro modo. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando-os a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Ellen G. White, no Grande Conflito, página 492. Para suportar a prova que nos espera, fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo e tiverem uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos e agindo de acordo com estes. O Grande Conflito, página 494. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, apenas na Bíblia como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião dos sábios, nem as educações da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria. Nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico assim, diz o Senhor. Grande Conflito, página 495. Então, povo de Deus, esse será um conflito iminente entre Deus e Satanás. Guarda do sábado ou a guarda do domingo. Esse conflito que está desde o ano 321, vai ser implantado. Vai ser a maior perseguição de todos os tempos, até mesmo batendo na Idade Média, que também foi um ano de trevas, mas esse será pior. Então se preparem para esse conflito, estudem as profecias, se preparem, leia a Bíblia, estude a Bíblia, para você se preparar para os tempos finais. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para que eu possa ordenar o grande perigo que será o decreto dominical para todos os povos. A perseguição, a tribulação como nunca houve. Por isso, meu Deus, venho aqui alertar o povo de tudo isso. E muito obrigado pela tua presença em minha pregação e minha vida, Senhor. Nesses minutos e segundos
que eu pude preparar o povo para alertar o povo para o tempo final. E tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, fortalece eu aqui no YouTube, no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para receber o meu vídeo, deixe seu like e me ajudem aqui, que eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.